Política YZ, a política vista pelos olhos da nova geração. Acompanhe na Vieira do Minho TV. Hoje debate-se a saúde nacional e local, com Miguel Martins do Bloco de Esquerda, Cristiano Pinheiro por parte do PSD e Nuno Silva na moderação deste programa. Política YZ, na Vieira do Minho TV. Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro programa Política YZ. Hoje com o tema da saúde. Temos hoje connosco novamente Miguel Martins do Bloco de Esquerda e Cristiano Pinheiro do PSD. Depois de... não estão aqui presentes outros representantes de outras forças políticas, esperemos que estejam representados futuramente. Vamos começar então com o nosso programa. Vamos dirigir a primeira pergunta aqui para o Miguel, que é a seguinte: a situação dos enfermeiros em Portugal, medidas para dar resposta às suas reivindicações e em que medida pode prejudicar os consecutivos, as greves, os boicotes que eles fazem, entre aspas, aos utentes, ao nível da saúde? Eu começaria por referir o facto de que os enfermeiros têm efetivamente direito a fazer greve. Claro que esta greve vai afetar os utentes, mas se formos a ver, todas as greves criam problemas e por essa lógica ninguém poderia fazer greve. Claro que os serviços mínimos têm que ser cumpridos, isso de certeza absoluta, tem que garantir que há serviços mínimos e a partir do momento em que haja uma greve e os serviços mínimos sejam cumpridos, têm o pleno direito de fazer isso. Relativamente à sua situação, os enfermeiros reclamam o descongelamento de carreiras, pois há 15 anos, há enfermeiros e enfermeiras que estão a trabalhar há 15 anos e ganham um salário que alguém da mesma profissão ganharia no início de carreira. Isto tem que mudar, não pode continuar, não faz sentido que um enfermeiro que já tem a trabalhar há 15 anos ganhe o mesmo que alguém que entre agora, nos quadros. E convém também referir que há uma carta aberta, disponibilizada hoje, relativamente ao SNS, ao Serviço Nacional de Saúde, e principalmente os enfermeiros, que refere que nos últimos 3 anos houve avanços pelo Governo, sim, mas a degradação das condições laborais dos enfermeiros, principalmente, leva a que haja desagrado e, claramente, eles exigem a valorização das suas competências, querem ser respeitados, não vamos simplesmente deixar que os enfermeiros sejam abandonados e depois, não havendo esta comunicação e entendimento com o Governo, os enfermeiros, com esta questão, começa a haver problemas entre as diferentes profissões, por exemplo, enfermeiros e médicos, ou a própria população se vir contra os enfermeiros. Obrigado, Miguel. Cristiano, para ti a mesma pergunta. Bem, em primeiro lugar, a questão dos enfermeiros é uma questão de facto complicada. Pegando e começando aqui pelo início, a questão da greve, em primeiro lugar concordo com a posição do Bloco, nomeadamente se forem respeitados os serviços mínimos, é um direito inalienável previsto na Constituição, portanto, quanto a isso não haverá rigorosamente mais nada a dizer. Já não poderei concordar com, pelo menos, a forma como isto estava a ser feito, que é um claro boicote, principalmente as cirurgias, e algumas delas até colocando em causa, foram várias notícias vindo ao público, colocando até em causa a saúde das próprias pessoas. Quanto a isto, nunca poderei estar de acordo, porque a saúde das pessoas deverá estar em primeiro lugar, claro, conciliando isto com o direito à greve. Depois, concordar aqui com a questão do descongelamento de carreiras. Parece-me que, de facto, não há motivo para descongelarmos, e nisto, permita uma crítica, o Partido Socialista tem sido exímio, que é a questão das clientelas. Primeiro, tentamos agradar a uns, depois tentamos agradar a outros, e dentro do possível, nós o que vamos fazendo é ir buscar clientelas sempre a pensar no voto. E o que o Partido Socialista fez foi, tentou agradar, ainda que não totalmente, aos professores, que o tema que abordamos no passado tema, mas em relação aos enfermeiros não foi aqui possível a obtenção do entendimento. E aqui, relativamente ao descongelamento de carreiras, estaremos de acordo que será de facto necessário descongelar as carreiras, mas não estamos totalmente solidários com, pelo menos, parte das reivindicações. Uma delas seria um aumento brutal do salário base dos enfermeiros e não descurando aqui o papel dos enfermeiros enquanto cuidadores de saúde. São os primários, são se calhar, ou são provavelmente uma das funções mais importantes do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas ainda assim terá que haver sempre aqui um contrapeso em medida nesta questão.
Depois, falar aqui da questão do Orçamento de Estado, que é, não podemos deixar aqui, e Miguel permite-me aqui a crítica, que é, não podemos perceber como é que, por exemplo, o Bloco de Esquerda defende, ou de um lado está com os enfermeiros, mas do outro lado aprova um Orçamento de Estado em que não está prevista nenhuma das medidas exigidas pelos enfermeiros. Obrigado, Cristiano. Miguel, tens aqui alguma coisa a arrematar às palavras do Cristiano? Não sei. Relativamente ao apoio do Bloco ao Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda fez aprovar conjuntamente com o PCP o Orçamento de Estado, porque, apesar de não estar representada esta questão dos enfermeiros, há outras questões que também são importantes, mas não desvalorizando a questão dos enfermeiros, claro, que também foram analisadas e que foram resolvidas. Por exemplo, resolvidas e ainda estão para resolver. Uma das bandeiras pela qual o Bloco se bate é a questão das propinas. E graças ao esforço do Bloco, as propinas baixaram cerca de 272 euros, penso eu, 20%. Isto foi um marco histórico. Além disso, outro exemplo, a questão de, por exemplo, a redução no preço do passe nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa é outra conquista. Não podemos desvalorizar isto. Obrigado, Miguel. Uma pergunta, um facto que depois vocês podem comentar. Mediante pesquisa, conseguimos apurar que uma das exigências dos enfermeiros no nosso país é um aumento nas remunerações dos seus ordenados de 412 euros, sensivelmente, que terá um impacto de 216 milhões de euros na economia. Começo por ti, Cristiano. Achas que esta reivindicação dos enfermeiros é plausível, mediante as situações em que se encontram outras carreiras profissionais do setor público? Eu já respondi parcialmente a isso. Sim. Eu considero que, de facto, por isso mesmo é que também, lá está, temos o sindicato, ou melhor, isto não é bem o sindicato, se bem que a bastonária tem feito um bocado de sindicato, não é? Reivindicar de forma praticamente unilateral, e a posição tem sido, ou vocês atendem às nossas exigências, ou então não há grande margem para negociar. E de facto aqui também, permita-me uma crítica, não parece que seja uma posição, ou melhor, não será a melhor posição. De facto, parece-me que o aumento exigido será mais do que aquilo que seria comportável pelo Estado, porque, efetivamente, todas as carreiras que ao longo de décadas tiveram a sua situação contributiva congelada ou não evoluir da forma que deveria ter evoluído, não será completamente aceitável para todas as profissões do Estado um aumento destes, e, claro, também para o privado. Não é? Obrigado, Cristiano. Miguel, em relação a este aumento das remunerações nos seus ordenados? Relativamente ao aumento dos salários e remunerações dos enfermeiros, eu penso que isto tem que acontecer, tal como o salário mínimo deve aumentar, mas não de um dia para o outro. Posso pegar, por exemplo, a questão das propinas também. O Bloco defende o fim das propinas, não de um dia para o outro, claramente, não fazia sentido, não íamos ter como manter esse sistema, mas sim de forma faseada. Pode aumentar as remunerações de forma faseada. Há gastos que poderiam ser evitados, como por exemplo, aqui até aproveito, as parcerias público-privadas, para introduzir essa questão, que têm um custo de quase 500 milhões de euros. Que são os 500 milhões de euros que são pagos a grupos como o Grupo Lusíadas, ao Lusíadas, ao Grupo Melo, entre outros. Obrigado, Miguel. Bem, a próxima pergunta vai ser em relação às PPP. Este modelo construído através do Estado, penso que desde a época de Cavaco Silva com as autoestradas, as parcerias público-privadas consistem em capitais do Estado e capitais públicos para conseguirem construir grandes obras, por exemplo, nomeadamente as obras públicas. Começo por ti, Miguel. Em relação às obras públicas e à construção das PPP ao nível da saúde, achas que são vantajosas estas PPPs? Deviam acabar? Trazem vantagens, desvantagens? Qual é a posição do Bloco de Esquerda perante esta matéria? Quanto às PPP, as parcerias público-privadas, o Bloco é contra. E eu posso explicar muito simplesmente. As PPP beneficiam o privado. Os serviços de saúde que são geridos por privados asseguram apenas os serviços aos quais o Estado os contrata apenas. Ou seja, um dos objetivos da gestão privada é, efetivamente, fazer dinheiro, perpetuando um ciclo vicioso de benefício aos grupos privados. Convém referir também um exemplo do que deve ser feito, foi o que foi feito pela Ministra da Saúde, que disse que a gestão do Hospital de Braga passaria para a esfera pública, acabando a parceria pública-privada.
Ou seja, o Bloco, com isto, apoia esta medida, defendendo que o Estado não deve ceder aos interesses dos grupos privados, ainda para mais uma questão tão importante como a saúde, mas sim defender com que a gestão dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde e os hospitais e centros de saúde sejam geridos por públicos, ou seja, pelo Estado. Obrigado, Miguel. Cristiano. Bem, em primeiro lugar, eu preciso voltar aqui um bocadinho atrás e explicar aqui um bocadinho que será uma parceria público-privada. Vamos dar um exemplo de uma autoestrada. Eu tenho um traçado de autoestrada que é preciso fazer. Eu, o Estado, não tenho dinheiro, por isso simplesmente não tenho. O que é que eu vou fazer? Vou chegar à beira de um privado e vou dizer assim: olha, tu constróis esta autoestrada, eu concessiono os lucros desta autoestrada durante determinado tempo e, pelo menos deveria ser assim, quando tu obtiveres o custo do que efetivamente gastaste mais uma margem de lucro aceitável, que vamos supor, por exemplo, 10% ou 20%, e depois entregas novamente essa concessão ao público e temos o útil e o agradável. E o útil será, temos uma infraestrutura que o Estado não tinha capacidade para ter, e o agradável será o privado ter gerado postos de trabalho, o privado ter feito efetivamente a obra, ter o seu lucro e sem que isso lese rigorosamente ninguém. O problema das parcerias público-privadas, e sem me querer estender demasiado, foi o facto de que, por exemplo, se estimou que em determinada autoestrada do interior iam passar 20 mil carros por dia. E caso não passassem 20 mil carros por dia, o Estado pagaria o diferencial. Isto é, se só passassem 5 mil carros por dia, o Estado pagaria a diferença, que são 15 mil. O que é que acontece? Estes números, e foi o caso das parcerias público-privadas rodoviárias que deu uma catástrofe no tempo do engenheiro José Sócrates. Porquê? Porque se estimou claramente que, a estimativa que se fez foi claramente irrealista. Quando só passavam lá 3 mil carros, estimaram-se que iam passar lá 20 mil. Ora, claro que isto é completamente ruinoso para o Estado. E depois, claro, podemos dar aqui outros exemplos, como por exemplo o caso dos Opontes, que aquilo se manteve perpetuamente, sem se perceber muito bem porque é que isto não passou já para a esfera do público. Dito isto, o PSD não é de forma alguma contra um parceiro público-privada, porque de gênese elas são extremamente positivas. E aqui não se poderá deixar de salientar a demagogia do Bloco de Esquerda quando se diz que as parcerias público-privadas são só para interesses privados. A ADSE é um sistema que não é privado, é o sistema de saúde do setor público e é, em grande parte, ou na sua maioria não, na sua totalidade, provido aqui por grupos melos e por grupos afins. Ora, neste ponto, e relativamente às vantagens de uma parceria público-privada ou desvantagens, não somos contra. Agora, é preciso que haja rigor da parte do Estado relativamente ao controle dessa parceria público-privada. Obrigado, Cristiano. Miguel, tens alguma coisa a arrematar aqui em questão das parcerias público-privadas, da posição do PSD? Relativamente às parcerias público-privadas, também convém referir, aliás, o caso particular do Hospital de Braga, como é o Hospital da Região, que o PSD tem vindo a defender que há estudos que comprovam que a PPP do Hospital de Braga traz muitas vantagens. E eu pergunto-me, quem fez os estudos? Que interesses estão por trás das entidades que realizaram esses estudos? E também levanto outras questões, como a lista de espera do Hospital de Braga e os casos de doentes mais complicados, casos mais graves e complicados, em que os doentes têm que ser transferidos para outros hospitais. Obrigado, Miguel. Muito bem, vamos então passar à próxima pergunta, que é relacionada com as taxas moderadoras. No nosso país, nestes tempos de crise que nós tivemos, o nosso país teve a realidade do nosso Serviço Nacional de Saúde ter as taxas moderadoras. São taxas que são cobradas aos utentes por determinados serviços que eles usufruam. Muito bem, Cristiano, qual é a posição do PSD em relação às taxas moderadoras? São vantajosas, não são vantajosas? Haviam de ser abolidas? Em relação às taxas moderadoras, o próprio conceito, mais uma vez, e responder em 2 minutos a estas questões é de facto complicado, porque é preciso desmistificar um bocadinho a questão também. Taxa moderadora significa moderação, ou seja, a ideia que está na gênese da taxa moderadora é um bloqueio mental, e é aqui que eu coloco o foco. Ele tem que ser mental, porque se for financeiro aí já temos um problema e aí devemos não considerar a taxa moderadora, ou pelo menos uma isenção mais alargada. A taxa moderadora existe para moderar, isto é, impedir ou evitar que as pessoas, por tudo e por nada, permitam uma expressão, recorram ao hospital com um claro congestionamento, porque se todos formos ao hospital cada vez que nos dói ligeiramente a cabeça, é óbvio que não vai haver Sistema Nacional de Saúde que funcione. Portanto, o princípio base da moderação inerente à taxa moderadora é precisamente isto, é moderar o acesso ao Sistema Nacional de Saúde. Portanto, de base, o PSD concorda com a essência de taxas moderadoras. Até porque
E para que percebam, o bolo total, o dinheiro total que o Sistema Nacional de Saúde gasta é 1,1%, apenas 1,1% advém das taxas moderadoras, ou seja, praticamente nada. Se eliminássemos as taxas moderadoras, não ia ter peso rigorosamente nenhum ou praticamente nenhum na balança do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, o problema de abolir as taxas moderadoras não é um problema de dinheiro, não é um problema de o que isso ia retirar de financiamento ao Sistema Nacional de Saúde. O problema era o que isso poderia criar em termos de acesso desmesurado ao Sistema Nacional de Saúde. A questão aqui que se coloca é o seguinte: poderá aqui haver um problema, e aí é que o Estado terá que estar atento, e não é o Estado, o governo socialista, nem o Bloco de Esquerda, nem o PSD, é o Estado humano, porque é uma questão humana que está aqui em foco, que é aquelas pessoas que não estão isentas de taxa moderadora, mas que têm uma capacidade económica limite. Isto é, vamos supor, alguém que ganha 700 euros por mês está isento, alguém que ganha 701 já não está isento. Essas situações de limite é que serão problemáticas e terá que haver aqui um sistema, e aí sim o Estado terá que ter atenção, um sistema o mais criterioso possível para não colocar ninguém numa situação de não poder pagar a taxa moderadora e não poder recorrer ao Sistema Nacional de Saúde. Isso sim é para que é problemático. Obrigado, Cristiano. Miguel, posição do Bloco de Esquerda em relação às taxas moderadoras? Relativamente às taxas moderadoras na saúde, o Bloco de Esquerda é contra. O Serviço Nacional de Saúde é universal e deve ser universal. E não faz sentido simplesmente ter que pagar o acesso a um serviço público que devia ser prestado às populações, sem que o foco seja fazer lucro. E muitas vezes um dos privados é o público. O Bloco considera que não devia haver taxas moderadoras porque elas funcionam como uma barreira ao acesso à saúde, aos cuidados de saúde. E como o Cristiano referiu, e bem, as taxas moderadoras, como um argumento que se usa é que as taxas moderadoras servem como financiamento do SNS. Completamente errado. 1 a 1,1% do financiamento total deste serviço, dados vários estudos. Contudo, o argumento de que a existência das taxas moderadoras serve para evitar o uso desnecessário e abusivo, por vezes, dos serviços de saúde é completamente errado. Há vários investigadores que contrariam isto, uma vez que, mesmo com a implementação destas taxas, a afluência aos serviços de saúde não diminuiu, fazendo com que se crie um ciclo de pobreza de tal forma que as pessoas recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, vão ao hospital, têm que pagar uma taxa e isto vai criar um ciclo de pobreza interminável que afetará a vida e a saúde da população geral. Obrigado. Miguel, Cristiano, há alguma coisa a arrematar aqui em relação à intervenção do Miguel? Não e sim, ou melhor, sim e não, porque em primeiro lugar em relação ao conteúdo não terei muito a acrescentar. A única questão é que parece-me que o Bloco confunde aqui uma série de conceitos, que será a questão do financiamento, o argumento do financiamento, aí concordo, porque de facto não é significativo, mas a questão da moderação não concordo. Aliás, há vários estudos que demonstram que o facto de haver uma taxa moderadora influencia de facto o acesso das pessoas. E não esquecer que, e isso é verdade, são só cerca de 40% das pessoas que pagam taxa moderadora, e desses 40% há uma porcentagem larga de pessoas que não utilizam o Sistema Nacional. Portanto, as pessoas que pagam efetivamente taxa moderadora será um número relativamente residual. Obrigado, Cristiano. Nada a arrematar, Miguel? Não. Ok, obrigado. Bem, em relação à próxima pergunta, é a visão para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Bem, este sistema, o Serviço Nacional de Saúde, tem cerca de 40 anos. Foi criado em 1979, depois da época do Estado Novo, depois da queda do regime em 25 de Abril. Bem, já tem 40 anos e a lei poucas alterações teve. Em declarações ao Diário Público, um criador desse Sistema Nacional de Saúde disse que o Sistema Nacional de Saúde não suporta mais de 15 anos de retrocesso e estagnação e que a situação do Sistema Nacional de Saúde é miserável. Muito bem. Vou começar por ti, Miguel. Qual é a visão do Bloco de Esquerda perante a situação do Serviço Nacional de Saúde e o que deveria melhorar num dos melhores sistemas, ou seja, nos sistemas que mais bem está idealizado, mas muitas vezes falha, mas sim, um dos melhores sistemas do mundo? Eu não quero soar dramático, nem nada algo do género, mas o futuro é um facto, o futuro do SNS está em risco. Antes de mais, é preciso aprovar uma nova lei de bases de saúde, algo que a direita não quer fazer. Só para dar um pouco de contexto... Pelo menos não da maneira que vocês querem, não é? Mas sim. Um contexto. A lei de bases de saúde surge em 1990, tendo sido aprovada pelo PSD e CDS, os mesmos partidos que, em 1979, votaram contra a criação do Serviço Nacional de Saúde.
Assim, como não poderão evitar que o Serviço Nacional de Saúde fosse criado, o que é que decidem fazer? Vamos atacá-lo, em 1990. A Lei de Bases da Saúde permite a gestão de hospitais ou centros de saúde, do SNS, possa passar para as mãos de outras entidades. Aqui aparecem as parcerias público-privadas com entidades como a Luz Saúde, a Luzia da Saúde ou o Grupo Melo, tendo um custo de 500 milhões de euros ao Estado. E agora, passando a citar, esta lei estabelece que o Estado apoia o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de saúde com incentivos à criação de unidades privadas e reserva de cotas de leitos de internamento. Isto apenas serve os interesses do privado. A Lei de Bases de Saúde a de 1990 afeta o SNS. O Serviço de Saúde perdeu profissionais, perdeu financiamento, perdeu capacidade de resposta. Foi uma mercantilização da saúde. O SNS tem que ser público e de qualidade, não privado. O Bloco apresentou a sua própria proposta da Lei de Bases de Saúde, que teve o contributo de António Arnaud, o pai do Serviço Nacional de Saúde, e de João Semedo, que, ao contrário da proposta do PSD e do CDS, que de certa forma reciclam a proposta de Maria de Belém e agravam os problemas atuais do SNS, e da proposta do Governo, que não é suficientemente clara quanto à relação entre o público e o privado, e que não prevê alterações nas taxas moderadoras, a proposta do Bloco é centrada nos direitos das pessoas, por um SNS em que haja gestão exclusivamente pública, a separação entre o público e o privado, onde o SNS é o principal prestador de cuidados de saúde e os privados e o setor social são supletivos, ou seja, são complementares. E com isto termino, citando a Constituição Portuguesa, que todos têm direito à proteção de saúde e o dever de defender e promover, bem como que o direito à proteção de saúde é realizado através do Serviço Nacional de Saúde universal e geral, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Também refere a Constituição que o Estado deve garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Assim, a gestão por parte de privados dos hospitais e centros de saúde, que fazem parte do SNS, não tem sentido. Obrigado, Miguel. Cristiano, tens a palavra. Sim, em primeiro lugar, desmistificar e corrigindo aqui um bocadinho o nosso moderador, o nosso Sistema Nacional de Saúde, e eu gostaria que fosse, é um dos bons do mundo, mas não é, está longe de ser melhor. Sim. Aliás, em termos de ranking, estamos em 31º lugar, em 195 países, o que é bom, mas no contexto europeu não é assim tão bom. Aliás, em vários indicadores nós estamos entre os últimos classificados. Só para terem uma noção, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem custo per capita, isto é, o que o Estado gasta por pessoa, de cerca de 2.423 euros, enquanto a média da OCDE, que é o universo que nos é mais relevante, tem uma média de 3.554, portanto, uma diferença ainda substancial. Portanto, dito isto, em primeiro lugar, não podemos deixar de chamar aqui a atenção, e não pensem só que isto é uma questão partidária, é uma questão de rigor, é uma questão de coerência e é uma questão, acima de tudo, de falar a verdade com as pessoas. Bem, não se pode deixar de considerar caricato que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP durante anos criticassem, e recordem-se que as críticas foram mesmo acérrimas, no tempo do Passos Coelho, as críticas que foram feitas ao desinvestimento no Sistema Nacional de Saúde. E eu passo a ler. No governo de Passos Coelho, a média anual do fluxo financeiro do Estado para o Sistema Nacional de Saúde entre 2012 e 2015 foi de 8.569 milhões de euros. Quanto a 2016 e 2017, da responsabilidade do governo de Costa foi de 8.403 milhões de euros, ou seja, uma redução ainda substancial. De 2012 a 2014 foram investidos 26,3 mil milhões de euros. De 2015 a 2017, 24 mil milhões de euros, ou seja, menos 1,6 mil milhões de euros. Ou seja, o atual governo, suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, investiu menos 1,6 mil milhões de euros no período homólogo. Portanto, se isto não é paradigmático, eu não sei o que é que será. Portanto, dizer-se que é preciso investir, que é necessário repor carreiras, é tudo muito bonito. Mas se não colocarmos dinheiro em cima do problema, e neste caso é mesmo esse o foco da questão, que é aumentar o dinheiro que o Sistema Nacional de Saúde tem, nunca poderemos resolver nenhum destes problemas. Porque dizer só que queremos resolver não basta. E, portanto, apenas dizer que relativamente aqui às críticas que o Bloco de Esquerda deixou, não é verdade que o PS nem a esquerda seja a mãe ou o pai, como assim dizer, do Sistema de Saúde, até porque ele foi aprovado na altura pelo Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro, portanto, não tenho mais tempo para desmistificar a questão, mas fica dito. Obrigado, Cristiano. Miguel, tens alguma coisa a acrescentar ao que o Cristiano disse sobre este tema? Brevemente, por favor. Sim, convém referir que 40% do financiamento da saúde vai para privados e que
em relação ao financiamento do Serviço Nacional de Saúde, se há dinheiro para injetar nos bancos, então porquê é que não há dinheiro para investir num bem utilitário como é a saúde? Sim, mas isso é a questão que nós fazemos a vocês, não é? Vocês é que aprovaram o Orçamento de Estado. Já referi que o Orçamento de Estado foi aprovado porque há coisas que o Bloco de Esquerda defende e o PS ainda não aceitou. Pronto, lá terá as suas razões, nós não compreendemos. Devido ao vosso acordo que vocês tiveram na questão da formação do Governo. Formação do Governo. E há coisas em que o PS cede e o Bloco cede. E uma das quais que o Bloco se bate é a questão da Lei de Bases de Saúde, que baixou a votação, à Comissão agora. E pronto. Obrigado, Miguel. Bem, vamos passar à última pergunta, vamos ter que concluir. Estamos a exceder um bocadinho o nosso tempo, que é em relação aos serviços de saúde locais. Bem, Vieira do Minho é uma zona remota, não podemos dizer que é uma zona do centro, e tem um pequeno centro de saúde neste momento a funcionar. Funciona das 8 às 20, não tem um serviço de atendimento permanente, tem apenas umas urgências que funcionam das 20 às 24 e durante os feriados das 9 às 21. Tem 8 médicos, 9 enfermeiros e o número total de inscritos no centro de saúde e as suas filiais de 12.514 utentes. Bem, a pergunta que eu faço para o Cristiano é se este número é suficiente, se os meios que temos aqui deslocados para Vinho são suficientes em relação ao número de utentes que tem, qual é a posição do PSD para mudar e se é realmente necessário mudar. Assim, é óbvio que nós estamos completamente insatisfeitos com o sistema, os cuidados de saúde que temos em Vieira do Minho. O que tem sido feito tem sido um claro desinvestimento, e aqui faço a crítica de forma transversal a todos os governos, que é para os centros de estudo, nós nem somos uma periferia, somos uma zona já mais interior, nada. Que é, os cuidados de saúde que nós temos neste momento em Vieira do Minho, principalmente a questão das urgências, é claramente insuficiente para a população que nós temos. E não só, se dissermos a uma pessoa de Rui Bens, que fica a 30 km ou 30 e qualquer coisa quilómetros aqui do centro, que terá que se deslocar a Braga para uma consulta de urgência, quando muitas vezes poderá nem ser algo de vida ou morte, por assim dizer, com uma consulta com um médico poderá resolver, é claramente insuficiente. Agora, isto terá que passar sempre pelo Estado Central, porque por mais que a gente queira e por mais que a gente tente forçar e pressione a autarquia no sentido de melhorar a situação, o que é facto é que a saúde é do Estado Central. É o Estado Central que tem o poder e as diretrizes do nosso Sistema Nacional de Saúde e da Organização de Saúde. E, portanto, o poder da Câmara, e não estou aqui a defender a Dama, porque é público que nós apoiamos o atual Executivo, mas o poder do atual Executivo é bastante reduzido neste tema. E aqui, pegando só um bocadinho, e para terminar, aqui na questão da regionalização, não se pode dizer, e aqui já sei que estamos de acordo, não se pode dizer ao município, tomem conta do serviço de saúde e da questão das urgências, sem haver uma verba que permita retificar esta situação. Portanto, respondendo diretamente, é claramente insuficiente o que nós estamos em Vieira. Estaremos sempre rigorosamente sempre solidários com a população. Aliás, nós somos a população, eu sou a população, todos os que aqui estão são a população. Se nós tivermos um familiar que precisa de um cuidado urgente e não haja umas urgências, todos nós estaremos totalmente solidários com esta situação. Portanto, é absolutamente inaceitável os cuidados que nós temos. Obrigado, Cristiano. Miguel, em relação a esta pergunta. Posso referir que o Serviço de Atendimento Permanente, o SAP, foi encerrado, o horário de 24 horas, em 2010, sobre o governo PSD-CDS, e o Bloco defende um serviço de urgência básica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 2 médicos, enfermeiros, auxiliares, e que ofereça meios complementares de diagnóstico, como exames gratuitos, e talvez averiguar serviço interconcelhido com freguesias da Póvoa de Lanhoso e Terras de Douro. O Bloco também defende a requalificação do serviço ambulatório do Centro de Saúde de Vieira do Minho, e uma estratégia a pensar poderia ser o serviços de transporte gratuitos para aquelas freguesias que distam maior distância do Vieira do Minho. E também apostar no apoio domiciliário para ajudar aqueles e aquelas com pouca capacidade locomotora. Obrigado, Miguel. Bem, para concluirmos, se alguém tiver algum remate final a fazer em relação ao tema da saúde, apenas uma breve intervenção. Alguém tem alguma questão a colocar, algum tema que pretende realçar? Pelo menos da minha parte também do programa. Eu só queria referir que a posição do Bloco é que o Serviço Nacional de Saúde é público, deve ter gestão pública e que os hospitais sob gestão privada não faz sentido e que onde há hospitais públicos, os serviços privados devem ser financiados com linhas privadas,
não com contratos de financiamento para os hospitais privados, e que a saúde não deve ser vista como... Miguel, posso responder só uma questão, mas se o modelo funcionar, como funcionava o Hospital de Braga, em que a gestão era boa, em que as contas do hospital ficaram mais equilibradas, a eficiência, e por mais que vocês digam que não, a eficiência era superior a nível de consultas e de cirurgias, por que não? Eu levanto a questão, quem fez esses estudos? Quem fez esses estudos foi, entre outras coisas, o próprio Sistema Nacional de Saúde. Há um estudo feito pelo Sistema Nacional de Saúde. Mas a lista de espera e os casos de doentes mais complicados que são... Mas quais doentes mais complicados? Casos de doentes que são transportados para outros hospitais? A única questão que eu posso colocar é, eventualmente, algum tipo de especialidade que seja mais específica e que a pessoa seja efetivamente transferida, porque não tenho conhecimento de nenhuma situação de um doente que precise de uma cirurgia que seja transferido por uma questão de custo. Cristiano, só uma pergunta. E o modelo de funcionamento da PPP de Braga é idêntico aos outros países, ou para o resto do país, ou é só mesmo em Braga que está a funcionar? Assim, eu tenho conhecimento que existem mais PPPs na área da saúde que estavam a funcionar. O de Braga, tenho a informação que eu tenho e acho que era bastante visível a todos, e por mais que a gente critique os hospitais, o que é facto é que o Hospital de Braga funcionava bem dentro do possível, havia para onde melhorar, claro. Agora, a questão que eu coloco, e é o desafio que eu lanço também ao Bloco de Esquerda, é porquê Braga? Porquê acabar logo a cabeça a acabar com Braga? Bem, então para concluirmos muito rapidamente, Miguel, tens aqui alguma coisa a dizer aqui a esta pergunta? Precisávamos mais tempo para debater não, mas podes dar um remate. O remate final, só para dizer que o futuro do SNS está em risco, é necessário uma nova lei de bases de saúde, é necessário um maior investimento na saúde e, acima de tudo, é preciso consciencialização que a saúde não deve ser vista como algo que tenha que dar lucro, mas sim algo que tem que beneficiar a população geral. Obrigado, Miguel. Obrigado, Cristiano. Foi um debate construtivo, tivemos aqui opiniões interessantes. Concluímos assim mais um programa Política YZ. Muito obrigado por estarem a assistir. Subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam nas nossas redes sociais, compartilhem e deixem o like. Muito obrigado.